Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Melo e é com muito carinho que eu quero compartilhar algumas coisas do coração de Deus para você. Nós queremos falar hoje com você a respeito de pecado. O que é pecado? O que significa pecado? E como nós sabemos discernir o que é o pecado, quando o pecado está acontecendo e quando não é pecado. E algo que nós precisamos compreender e entender é literalmente de onde vem essa palavra e o que significa de verdade. No livro de Romanos, capítulo de número 7, no versículo de número 20, que diz assim: Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo de número 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Que pecado que habitava em Paulo, ou que pecado que habita em uma pessoa, para que ela possa entender que já não é a sua atitude, mas a atitude de um pecado que habita dentro dela. Primeiro, nós precisamos entender que a palavra pecado, ela é a palavra hamartia, que é composta de duas partes. A primeira parte é ha, que é um alfa aspirado, que é um elemento de negação, assim como o in e o des. E martia, da raiz meros, que significa forma, origem e ser. Ou seja, a negação do ser, a negação da origem. É negar a quem você é a negar a quem eu sou. Se eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, sempre que fazemos algo que nega a nossa origem, que nega quem somos, que nega de onde viemos, isso é pecado. Ou seja, se nós pararmos para pensar, nós vamos entender que o pecado é tudo aquilo que diminui ou tudo aquilo que afasta, tudo aquilo que nega a sua origem, tudo aquilo que nega de onde você veio, tudo aquilo que nega quem você é. E quando nós começamos a entender dessa forma, nós percebemos o que vai definir um pecado sobre a vida de uma pessoa. Porque afinal de contas, se eu sei de onde vim, se eu sei quem sou, se eu sei qual Deus que eu sirvo, se eu sei que Ele me criou, tudo aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu devo fazer, é para que Ele simplesmente venha se alegrar, é para que Ele venha se agradar com a minha atitude, com a forma como eu estou agindo. E essa atitude, essa forma de agir, não é por obrigação, ela é simplesmente porque faz parte da minha origem, faz parte pela qual eu fui criado, faz parte do propósito de existência e faz parte de uma pessoa que só deseja agradar o seu Criador. E quando nós começamos a entender dessa forma, fica sempre a pergunta: e o porquê que eu não consigo deixar de fazer aquilo que desagrada a Ele, que faz com que eu negue a minha origem, negue de onde eu vim e negue quem eu sou? Na verdade, a pergunta que nós precisamos fazer é: o que nos leva a ter um desejo de desagradar aquele que nos criou, de ter atitudes que neguem a nossa origem e agir de acordo com um desejo pessoal sem que nós não venhamos pensar nele? Porque se o desejo de uma pessoa é sempre fazer algo por outra pessoa, ou deveria ser assim, o nosso desejo sempre deve ser de olhar e entender: tudo aquilo que eu faço precisa ser feito para agradar a Deus, precisa ser feito para que Deus se agrade das minhas atitudes, não por obrigação, porque isso consome e queima o meu coração como um desejo de fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus. E nós precisamos entender que o pecado não é uma forma das pessoas agirem, porque afinal de contas elas amam fazer. É uma forma de negar quem elas são, uma forma de negar a origem e uma forma de protestar contra Deus. Ou seja, eu faço algo que vai de confronto a quem Ele é e a quem eu sou. E eu preciso começar a olhar para Deus e perceber que esse tipo de atitude não faz parte de mim. Porque se eu me pareço com Ele, eu preciso agir como Ele. Eu preciso ter atitudes como a dele. Consegue entender? Se nós formos para Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 17, diz assim: Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Ou seja, se eu sei o que eu devo fazer, se eu sei como devo agir, se eu sei a maneira como eu devo me comportar e não faço dessa forma, isso acaba sendo um pecado. Ou seja, isso acaba sendo o negar de quem eu sou,
o negar de quem é o meu Criador, o negar da origem de onde eu vim, que é a imagem e a semelhança dele. Então, qualquer tipo de atitude, hoje nós acabamos olhando e definindo que pecado é alguém que mata, alguém que rouba, alguém que adultera, alguém que faz algo muito grande. E as outras pessoas ou outra pessoa que cometa ou pratique alguma coisa abaixo disso, que apenas furte, que apenas faça isso, que apenas chame um palavrão, não é pecado. Na verdade, não é assim. A Bíblia nos ensina que existe pecado que são para a morte, mas existe pecado que não são para a morte. Mas nós precisamos compreender e entender que o pecado é tudo aquilo que nega quem somos. O pecado é todo tipo de atitude que faz com que aquilo que eu nasci, aquilo que eu fui criado para viver, de acordo com a figura e a imagem de um Deus único e verdadeiro, tudo aquilo que eu faço diferente de como ele faz, isso é pecado. Só que esse pecado dentro do homem, como Paulo disse, ou seja, aquele que nega, aquele que vai contra a sua origem, contra o seu ser, é esse que gera dentro do homem, nas suas atitudes, para que ele não venha fazer de acordo com o que está dentro dele de verdade, que são as suas atitudes de buscar agradar a Deus. Porque afinal de contas, se você for parar para pensar, sempre depois de qualquer atitude, depois de qualquer falha, depois de qualquer erro, existe algo chamado arrependimento. É o desejo de não ter feito aquilo que eu fiz, de não ter cometido o que eu cometi, é o desejo de parar para pensar o porquê que eu fiz isso, o porquê que eu tive esse tipo de atitude. Por isso nós precisamos compreender. O pecado ele cega as pessoas, mas no fundo, o desejo delas não era cometer, não era praticar, não era agir daquela forma. Por isso nós precisamos compreender que quando nós colocamos o nosso coração em agradar a Deus, em agir de acordo com a vontade de Deus, o pecado deixa de ter poder sobre nós, porque afinal de contas, nós já vamos saber olhar para ele e discernir que nós não iremos nos deixar envolver por aquilo que está chamando, que está convidando, que está de alguma forma tentando atrair você para que aquilo seja cometido ou praticado. Nesse momento em diante, o pecado já começa a ser enxergado e já começa a ser encarado de outra maneira. Ou seja, se ele tem o poder de fazer com que eu negue quem eu sou, de fazer com que eu negue a minha origem e fazer com que eu negue o meu Criador, isso eu não irei fazer. Eu não irei praticar ou cometer algo que venha entristecer a Deus. E o meu coração passa a se comportar de uma maneira que o único desejo é: eu quero agradar ao meu Criador. Eu quero fazer de acordo com a vontade dele, porque afinal de contas eu preciso ser um com ele. E desse momento em diante, tudo muda. Que você possa parar, refletir e entender que antes de qualquer atitude, você vai sempre ter a oportunidade de dizer não e não fazer aquilo que está sendo convidativo a você naquele momento. E ele começa a ter o poder sendo tirado que antes tinha sobre você, sobre qualquer pessoa que não consegue resistir a tal. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar de você e que Deus venha direcionar você todos os minutos da sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima. Tchau!